Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje é dia 9 de julho, sábado da 14ª semana do Tempo Comum, está em Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é um convite para que nós, como discípulos de Jesus, tenhamos clareza sobre quais os valores, quais os princípios que importam, qual é a hierarquia de valores que realmente norteiam a nossa vida. Jesus está dizendo, olha, o que o discípulo passa é o que, na prática, o mestre passa. Se o mestre, que é o Cristo, foi perseguido, foi incompreendido, foi maltratado, com os discípulos, também isso vai acontecer. O Evangelho é luminoso e é a verdade. E isso muitas vezes incomoda. O discípulo de Cristo, ele não relativiza a verdade. Isso seria relativizar o seu próprio mestre, o próprio Cristo. Na nossa evangelização, a verdade, os princípios do Evangelho jamais podem ser relativizados. Especialmente para aqueles, vocês membros do Lumen, que são líderes, são ministros de pastoreio, que acompanham pessoas, que estão à frente de projetos, etc. A verdade não pode ser relativizada. Nem na nossa evangelização institucional, digamos assim, quando nós estamos representando o Lumen, quando nós estamos representando a igreja, como também na nossa vida pessoal. Porque não pode haver uma incoerência entre aquilo que nós professamos e vivemos dentro da comunidade cristã com aquilo que nós vivemos no mundo, como diziam os antigos, no século, no mundo secular. Não pode haver uma divisão. Nós cristãos somos chamados a ser luz no mundo, para o mundo, e não nos escondermos do mundo. Jesus é muito claro no Evangelho de hoje. O que vos digo na escuridão, ou seja, as escondidas, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, por exemplo, na oração, por exemplo, na meditação do Evangelho, por exemplo, na contemplação da vida dos santos, proclamai-o sobre os telhados. A verdade, primeiro, não é para ser relativizada, desprezada. Segundo, não é para ser escondida. Por isso, fica a reflexão para cada um de nós. Será que nós, como discípulos de Cristo, no nosso dia a dia, estamos relativizando a verdade? Estamos deixando-a de lado, por exemplo, por uma questão de emprego, por uma questão de trato social,
por uma questão de não querer passar vexame ou vergonha na frente dos outros, então eu relativizo a verdade, relativizo a minha fé, relativizo os princípios do Evangelho. Não significa que nós vamos ter uma atitude de guerra com o mundo, uma atitude chata ou moralista diante das pessoas, toda hora apontando para os erros delas. Não é isso, mas é não relativizar a verdade. Primeiro, nunca, diante daquilo que é falso, diante daquilo que é contrário ao Evangelho, diante daquilo que é contrário à fé verdadeira, nós não sermos omissos. Segundo, nas situações apropriadas, adequadas, e é interessante que a gente se alegre, não é? Quando tem essas oportunidades, a gente possa evangelizar de uma forma mais explícita, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja onde for, inclusive dentro da própria comunidade. Quais são os princípios que realmente têm norteado a sua vida? Será que naquelas decisões importantes, o que pesa mais, por exemplo, são os bens materiais, acima dos valores do Evangelho? Será que são afeições naturais com pessoas que convivem com a gente? Será que essas afeições naturais estão acima dos valores do Evangelho? Estão acima da verdade? Eu lembro, não é que nós somos chamados a ser chatos, não somos chamados a ser moralistas, não somos chamados a ficar enchendo o saco de ninguém, mas somos discípulos de Cristo e, portanto, somos discípulos da verdade. Não podemos maltratar o Cristo, não podemos maltratar a verdade. Não podemos desprezar o Cristo, não podemos desprezar a verdade. Nos façamos um. Tantas perseguições acontecem com pessoas da igreja quando com caridade defendem a verdade e às vezes, em vez da gente se fazer um com aquele irmão que está sendo perseguido porque está defendendo a verdade, porque, por exemplo, está sendo contra o aborto, está defendendo aquilo que a igreja professa e ensina, às vezes a gente se omite, ou às vezes a gente até ajuda os outros a falarem mal daquele irmão, a o maltratarem, a marginalizarem aquele irmão. Lembremos, reflitamos, vamos rezar hoje em cima disso. Quais são os princípios, quais são os valores que realmente, no fim das contas, na prática, são aqueles que norteiam a minha vida, que norteiam as minhas escolhas, na prática, na vida. E se nós percebermos nessa oração, nesse exame de consciência, que são falsos valores, ou que são valores secundários, aquilo que nós estamos colocando no lugar principal, vamos ordenar tudo ou reordenar tudo no amor, como dizia Santo Agostinho, para que a nossa vida seja íntegra, seja iluminada pela verdade, para que nós sejamos verdadeiramente livres, caminhando para a vida eterna e sendo verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.